Boa noite, meus irmãos e irmãs. Nós estamos nesta noite com o propósito de adorar e engrandecer o nome do Senhor no nosso culto de louvor a Deus. Quero convidá-los neste momento a elevar a Deus em pensamentos, porque nós estaremos orando, pedindo a bênção de Deus sobre nós, para que Ele nos conduza nesse culto que estaremos realizando para Ele. Vamos orar ao Senhor. Feche os seus olhos por alguns instantes, eleve a Deus os seus pensamentos, vamos falar com Ele. Soberano Deus e Pai bendito, eu quero te agradecer, louvar e bendizer a Deus por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Pai, nós verdadeiramente temos muitos motivos de louvor e gratidão ao teu santo nome. Temos motivos, ó Pai, para expressar a nossa gratidão todos os dias da nossa vida, ainda que passemos por dificuldades, ainda que estejamos vivendo esse momento tão difícil, Pai, tão conturbado desta pandemia, ainda assim, Senhor, nós temos motivos de louvar e bendizer o Senhor, porque o Senhor cuida de nós, porque o Senhor nos ama, porque o Senhor nos dá graça, o Senhor nos dá vida, e o Senhor, ó Pai, nos permite conhecer o Senhor. Ó Deus, só isso já era motivo mais do que suficiente para nós, ó Deus, louvarmos e bendizermos ao Senhor incansavelmente todos os dias. Mas nós queremos fazer isso nesta noite, Pai. Como a Tua Palavra nos ensina, nós queremos fazer um culto, Pai, que venha do Senhor e que volte para Ti. Que venha, Senhor Deus, aos nossos corações, nos inspire e nos faça, Senhor Deus, adorar o Teu santo nome. Ajuda-nos, Senhor, abençoa-nos nesta noite, é o que nós oramos e te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Eu quero convidá-los para fazermos a leitura de um texto que está nas Escrituras, Salmo número 34. Salmo 34. O Salmo 34, ele nos inspira a louvar e bendizer o nome do Senhor. O Salmo 34 diz assim: bendizei ao Senhor, vós todos, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor nas horas da noite. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. De Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. É claro que nós estamos limitados por causa desta pandemia, mas o simples fato de estarmos reunidos neste momento, com os nossos corações voltados para Deus, nós estamos adorando e cultuando como comunidade, como corpo e como igreja do Senhor. Ausentes de corpos, mas presentes e próximos em espírito. Essa é a nossa vocação, pelo menos por estes dias que ainda teremos. Mas vamos adorar o Senhor ainda com mais uma oração, falando com o Senhor a respeito daquilo que aconteceu conosco durante o dia, das coisas que aconteceram conosco durante esta semana e daquilo que, de alguma forma, possa ter quebrado a nossa comunhão com o Senhor. Porque, afinal, se nós nos propomos a adorar a Deus, se nós nos propomos a cultuar o Senhor, nós precisamos fazer isso com um coração purificado. Então eu quero convidar você nesse momento a confessar ao Senhor os seus pecados, a abrir o seu coração a Deus e a dizer a Ele aquilo que está te atrapalhando, te impedindo de você sentir perfeitamente e profundamente a presença do Senhor sobre a sua vida. Confesse ao Senhor, fale com Ele, abra o seu coração, peça perdão a Deus e deixe que o Espírito Santo de Deus, a graça de Deus te conduza, te perdoe e ajude você a perdoar também aquelas pessoas que você precisa perdoar. Vamos orar novamente? Senhor Deus Todo-Poderoso e Pai bendito, nós queremos, ó Pai, humildemente nos colocar diante de Ti neste momento, porque estamos, ó Deus, começando este culto, estamos, ó Pai, sendo conduzidos pelo Senhor durante este culto, mas nós não queremos, ó Pai, que nada que venha de nós, ó Deus, possa ser empecilho ou atrapalhe, Pai, a nossa devoção, a nossa adoração ao Senhor.
Por isso, Pai, nós queremos nesse momento abrir os nossos corações, confessando ao Senhor, ó Pai, tudo aquilo que fizemos durante esta semana, ou mesmo durante este dia, os nossos pensamentos errados, as nossas palavras ditas fora de hora, ou mesmo aquelas palavras que são torpes e que nós não deveríamos pronunciar, ou até mesmo, Pai, aquelas ações, aquelas coisas que nós não deveríamos ter feito, mas nós fizemos. Também quero confessar ao Senhor, ó Deus, todas as vezes que nós sabíamos que deveríamos fazer o que era correto, mas nós não fizemos e evitamos. Por isso, Deus, nós te pedimos, nos perdoe. Queremos confessar ao Senhor, ó Deus, as nossas limitações, os nossos pecados. Queremos dizer ao Senhor, ó Pai, que se não fosse o Senhor, ó Deus, nos redimindo, nos restaurando, nós nem mesmo aqui estaríamos. Por isso, Pai, eu te peço mais uma vez, perdoa os nossos pecados, purifica o nosso coração, para que nós possamos, Senhor, com o coração cheio de júbilo, cheio de louvor e gratidão, adorar o Teu santo nome. E nesse mesmo instante eu também te peço que o Senhor abençoe, Pai, o louvor desta noite. Abençoe, Senhor, nossos irmãos e irmãs que estão aqui nos auxiliando neste culto de adoração a Ti. Capacite-os, abençoe-os, ó Pai, use os Teus filhos e filhas para que eles possam ser instrumentos do Senhor e possam nos conduzir no louvor desta noite. Nós oramos de todo o coração, gratos a Ti por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos agora com o coração cheio de alegria, de paz. Vamos adorar o Senhor nesta noite. Eu convido o grupo de louvor para estar aqui à frente comigo, para nós estarmos adorando a Deus. Boa noite, irmãos. É um privilégio para nós, estarmos aqui adorando aquele que é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. O nosso Deus, Ele é um Deus poderoso, Ele é um Deus grande. Ele é maior que todas as nossas limitações, que todas as nossas dificuldades. Ele é um Deus que opera, mesmo que a gente não veja. Ele é um Deus grande. E lá em Salmo 150, no versículo 6, vai dizer que todo ser que respira, louve ao Senhor. Se você hoje tem o privilégio de respirar sem a ajuda de um aparelho, se você aí, desde que amanheceu, está respirando, então louve ao Senhor. Esse é o momento de ofertar ao Senhor o louvor que Ele merece, que Ele é digno. Vamos cantar? Senhor, e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra,
vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Sobre toda a terra e céus. Sobre toda a terra e céus. Nosso Deus é um Deus que tem um controle. O início e o fim estão nas mãos dele. E é um Deus que nos chama para perto. E nós também, não importa as circunstâncias, devemos adorar esse Deus. Porque é Ele quem conduz a nossa vida à salvação eterna. É Ele quem nos conduz às moradas celestiais. Não importa a circunstância das nossas vidas, o melhor lugar para estar é na presença do Senhor. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que eu ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar.
conheço, ó Deus, as circunstâncias dos meus irmãos, mas o Senhor conhece. Deus, nós queremos te adorar, ó Deus, não olhando as circunstâncias, ó Deus, porque nós sabemos que o nosso Deus é muito maior que qualquer uma delas. Pai, nós queremos agora te adorar, porque Tu és um Deus grande, Tu és um Deus bom, e Tu és um Deus que está no controle de tudo. E é um Deus que tem pensamentos maiores que os nossos. Nós louvamos e engrandecemos porque o Senhor é digno de todo louvor, de toda honra e de toda adoração. Recebe o nosso louvor, ó Deus, como aroma suave no Teu trono de glória. É o que eu peço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Com o coração cheio de júbilo, cheio de alegria, cheio de louvor ao Senhor, nós vamos continuar o nosso culto, nos preparando para a mensagem desta noite. E eu quero convidá-los nesse momento a novamente orar, mas orar agradecendo a Deus pelo louvor, agradecendo a Deus pela bondade, pela providência do Senhor sobre as nossas vidas. Mas eu quero também agradecer pelos irmãos e irmãs que têm sido fiéis e têm entregado os dízimos e ofertas, mesmo com todas estas limitações que nós temos enfrentado. Com esses valores que nós cumprimos as obrigações da igreja. Então somos muito gratos a Deus pela vida de vocês e nós queremos orar, não só agradecendo, mas também pedindo que Deus continue abençoando e prosperando a cada um. Nós sabemos também que existem irmãos e irmãs em nossa igreja que estão desempregados ou que perderam o emprego durante este período de pandemia, e nós queremos pedir a bênção de Deus sobre a vida dos nossos irmãos, para que Deus continue sendo providente na vida deles, abrindo as portas para que os nossos irmãos possam voltar ao mercado de trabalho, possam voltar a trabalhar, possam voltar a ter o seu sustento, mas que o Senhor possa estar cuidando o tempo todo de cada um de vocês. Vamos orar novamente? Ó Senhor Deus Todo-Poderoso e Pai bendito, eu quero agradecer a Ti, Senhor, por esses momentos em que passamos adorando o Teu santo nome, através dos louvores que o nosso grupo de louvor, Senhor Deus, apresentou a Ti. Ó Pai, é a expressão da nossa gratidão. É a expressão, Senhor, de um coração que reconhece o quanto o Senhor tem feito por nós. Assim como a irmã Rosemary, Senhor Deus, disse agora há pouco, nós não conhecemos as circunstâncias que cada um está vivendo nesse momento. Mas nós, ó Deus, sabemos que o Senhor, ó Pai, é poderoso para cuidar de cada um de nós. E é isso o que nós queremos fazer nesse momento. É entregar ao Senhor, ó Deus, as nossas vidas, entregar ao Senhor, ó Pai, as nossas circunstâncias e pedir a Deus que o Senhor possa abençoar a cada um de uma maneira especial. Agradeço, Senhor Deus, pela vida dos meus irmãos e irmãs que têm sido fiéis, ó Pai, que têm entregado os seus dízimos e ofertas, mesmo com todas estas dificuldades. Peço, Deus, que o Senhor possa continuar abençoando, prosperando, edificando a vida e a casa de cada um deles. E quero pedir a Deus que o Senhor firme os passos, ó Pai, dos nossos irmãos e irmãs que estão, ó Deus, passando por alguma dificuldade ou aperto financeiro. Abençoa-os, ó Pai, abra as portas para eles, cuida dos nossos irmãos e permita, Senhor Deus, que nós tenhamos sempre motivos de louvor e gratidão ao Teu santo nome, pelo cuidado, pela providência, pela bondade do Senhor sobre as nossas vidas. Eu oro, Pai, intercedendo também em favor da mensagem que nós estaremos ministrando daqui a pouco. Que o Senhor possa abençoar, ó Pai, não só o texto bíblico que será lido, Pai Santo, mas especialmente as palavras que serão pronunciadas. Que o Senhor nos dê graça e sabedoria para que, ao pronunciar as palavras, possamos fazê-las, ó Pai, não só da maneira correta, mas cheias de graça e de verdade. Que o Senhor possa falar, ó Deus, por nosso intermédio e possa abençoar a vida dos meus irmãos em casa, Senhor. Eu oro, eu agradeço, eu glorifico ao Senhor, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Louvado seja Deus. E eu gostaria de convidar os irmãos para meditarem em um texto das Escrituras que está no Evangelho de Mateus, capítulo 15,
do versículo 21 ao versículo 28. Evangelho de Mateus, capítulo 15, do versículo 21 ao 28. O tema da mensagem desta noite é aquele ali: quando a fé encontra a graça. E estas últimas mensagens que nós temos transmitido para a igreja, Deus tem colocado no meu coração o desejo de falar sobre a fé, sobre a esperança e sobre a confiança no Senhor. Eu penso que este é um momento crucial para afirmarmos a nossa fé, a nossa confiança em Deus. Então, eu penso que esse texto também é muito propício para a nossa meditação nesta noite. Então, eu quero ler com os irmãos esse texto e pedir a bênção do Senhor sobre nós, enquanto nós estaremos meditando naquilo que o Senhor colocou no nosso coração. Diz assim: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, Filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Amém. Esse é um texto bem impactante nas Escrituras. É um texto que fala de confiança, de fé, e fala até mesmo de insistir na fé. Coisa que nós falamos na semana passada, algo que nós falamos na semana passada. E o interessante, para nós começarmos a pensar nesse texto, ou tentar entender melhor esse texto, é justamente o contexto dele, o porquê aconteceu desta forma. Vale observar que nós estamos vendo uma passagem no ministério de Jesus que ela é um tanto quanto inusitada. Não no sentido de Jesus libertar a filha daquela mulher, não no sentido de Jesus fazer este milagre, que foi um grande milagre, até porque Jesus nem estava perto da filha daquela mulher, mas sim o contexto que levou a isso, e até mesmo a conversa que esta mulher Ciro-fenícia teve com Jesus. Vale a pena meditar nisso, mas para que a gente possa entender esse contexto, é necessário também compreender como Jesus estava vivendo esta fé, ou como Jesus estava passando por esse momento. O texto começa dizendo que Jesus se retirou para as regiões de Tiro e Sidom. Ora, se Jesus se retirou para as regiões de Tiro e Sidom, por que ele fez isso? Pensem comigo, Jesus estava na sua total dedicação ao ministério. Ele estava pregando a palavra de Deus em torno da região de Samaria e também em Jerusalém. Era a intenção de Jesus. Ele queria continuar pregando, mas alguma coisa o impediu, ou alguma coisa o incomodou a ponto dele tomar a decisão de sair
das regiões de Samaria, ou melhor, das regiões de Jerusalém e da Judéia, dos lugares aonde ele pregava, dos lugares aonde ele ministrava, e ele foi para o estrangeiro. Olha só que coisa interessante. Jesus, ele pausa o seu ministério e ele vai para as regiões de Tiro e Sidom. Se você olhar com mais atenção, por exemplo, esse mapa que nós estamos mostrando, Cafarnaum, que era o lugar onde Jesus começou a ministrar, começou o seu ministério e onde ele tinha uma casa, volta e meia nós ouvimos falar sobre a cidade de Cafarnaum nas Escrituras. Cafarnaum fica bem aqui, ó, no altinho do mapa. E as regiões de Tiro e Sidom são bem aqui. A distância para estes lugares, ela é bem grande. Ou seja, é um outro país. Jesus saiu da Galileia e foi para um país estrangeiro. Mas por que ele fez isso? Por qual razão Jesus age desta forma? Por que é que ele sai da Galileia e vai para uma região estrangeira? Por que ele toma essa decisão? Nós vamos entender que Jesus estava passando por uma grande dificuldade. Aqui está um mapa um pouco mais aproximado. Cafarnaum é bem aqui. Ele morava nesta região. Por aqui ele pregava a palavra, ensinava a palavra por toda essa região. Mas ele decidiu ir para Tiro e Sidom, bem aqui em cima. Ou seja, ele se afastou longamente do lugar onde ele tinha o costume de estar. E nós vamos perceber, olha lá, as marcas. E nós vamos perceber que Jesus retira para estas regiões, primeiro por causa da perseguição dos fariseus. Lembram na semana passada, quando eu falei para vocês que por causa daquele milagre que Jesus realizou com o paralítico que foi colocado diante dele pelos amigos, que abriu o teto e colocaram ele diante de Jesus, por causa daquele milagre, Jesus se identificou como o próprio Filho de Deus. E os fariseus e escribas começaram a perseguir Jesus de forma muito intensa. E isso acabou atrapalhando, ou melhor, incomodando o ministério de Jesus. Porque Jesus, além de estar ministrando, ensinando e pregando o reino de Deus, ele também estava preparando os seus discípulos. Ele estava instruindo, ensinando os seus discípulos a respeito do reino de Deus e como eles deveriam proceder a partir do momento em que Jesus fosse crucificado, morto e ressuscitado. Como os discípulos deveriam agir logo depois disso. Então Jesus precisava de um tempo a sós com os seus discípulos para os instruir. E naquela região da Galileia, da Judéia, ele não conseguia descanso. Onde ele ia, ele já era tão famoso que as pessoas faziam multidão para ouvir a sua mensagem ou para serem curados por ele. Mas ele também foi para lá porque ele precisava descansar. Gente, nós não precisamos pensar diferente de Jesus. Jesus, ele era 100% Deus, mas ele era também 100% homem. Ele tinha um corpo físico natural, ele tinha necessidades naturais. E uma das necessidades que todos nós temos é de descansar de vez em quando. E Jesus estava num ritmo no seu ministério terreno muito intenso, sendo perseguido, sendo atormentado pelos fariseus e pelos escribas, e agora ele precisava de um tempo a sós para descansar. Então ele vai para esta região. Agora, você já ouviu a expressão de que Deus, ele não é pego de surpresa? Não existe coincidências para Deus? Você precisa entender que quando Jesus vai para as regiões de Tiro e Sidom, ele vai com a intenção de sair de perto dos fariseus, ele vai na intenção de instruir os discípulos, vai na intenção de descansar, mas ele é Deus, gente. Ele não vai deixar de ser Deus se ele tirar um dia de folga.
Ele vai continuar sendo Deus e vai continuar fazendo aquilo que Ele precisa fazer. É algo que nós precisamos ter consciência, nós temos que ter em nossa mente que Ele continua sendo o próprio Filho de Deus. E quando Ele chega nesta cidade, Ele encontra com uma pessoa. Nessa cidade, uma mulher ouve dizer que Ele está na cidade. Jesus era famoso. Como eu já venho dizendo, Jesus já tinha sido conhecido por todas as regiões. Todos falavam desse homem chamado Jesus, desse homem que tinha uma palavra maravilhosa, que acalentava o coração das pessoas, mas era um homem que também era conhecido por fazer milagres, por curar as pessoas. E esta mulher tinha um problema muito sério. A filha dela estava possessa por um demônio. Nós não temos muitas informações a respeito da filha desta mulher, mas nas palavras dela, essa menina estava horrivelmente endemoniada. A gente não tem um parâmetro para classificar ou julgar esta expressão que a mulher está dizendo, mas nós podemos dizer que o caso dela não era diferente, por exemplo, daquele menino cujo pai pediu para que Jesus o libertasse do demônio também, que tinha epilepsia, e o demônio o jogava no fogo, o jogava na água, e o machucava e o feria, ou então daqueles endemoniados gadarenos. A expressão que a mulher usa, horrivelmente, quer dizer que ela estava num nível de possessão demoníaca tão terrível, tão horroroso, que ela não tinha mais nenhuma condição de continuar daquela maneira. A mãe se propõe a ir até Jesus porque ela não vê uma outra alternativa. Provavelmente essa mulher já havia procurado ajuda em tudo quanto é lugar e de todas as formas possíveis e imagináveis, e nada havia dado certo ou nada havia mudado esta situação. Ela estava à beira de desistir, mas aí então ela escuta a respeito do homem chamado Jesus. É aí que você começa a observar a ação da fé no coração desta mulher. Ela ouve falar que Jesus está ali. Ela já tinha escutado a respeito de Jesus e sabia que ele era alguém que tinha um bom coração, alguém que fazia milagres, alguém que curava as pessoas, alguém que podia ajudá-la de alguma forma. Então ela vai em direção a Jesus. Mas o que acontece com ela é diferente. E preste atenção naquilo que nós vamos dizer. Esta mulher, ela era cirofenícia, ou seja, ela já tinha dois problemas logo de imediato nestas informações que nós obtivemos, ou que a gente obtém através das Escrituras. Primeiro, ela era mulher, ou seja, lembra quando Jesus encontrou com a mulher no poço de Jacó, a mulher samaritana? A expressão que ela usa para Jesus é: Senhor, como tu sendo judeu, vem falar comigo que sou mulher samaritana. O judeu, ele era muito preconceituoso naquela época. Ele tinha preconceito em relação às mulheres. Eles achavam e pensavam e acreditavam que os homens eram superiores às mulheres. Eles acreditavam também que só as mulheres judias, elas poderiam de alguma forma ser abençoadas por Deus, e acreditavam fielmente que as mulheres de outros países, de outras nações, eram todas desclassificadas, não tinham uma classificação. Aliás, é curioso entender uma outra coisa. O judeu se referia aos gentios ou aos samaritanos, chamando-os de cães, que é uma expressão muito pejorativa, porque a expressão que o judeu utiliza para classificar o samaritano e os gentios, chamando-os de cães, quer dizer cão sarnento, cão de rua. Aquele cachorro que passa por você na rua cheio de doença e que você fica até com receio de se aproximar. Esse era o tipo de expressão que os judeus utilizavam. Então olha só, mulher
sírio-fenícia, ou seja, ela tinha uma cultura que vinha dessas regiões, ela era dessas regiões. Além disso, Marcos vai dizer que ela era grega, ou seja, a cultura que ela havia abraçado era a cultura grega, a religião grega. Em outras palavras, esta mulher estava toda errada dentro da classificação de religiosidade dos judeus. Ela era mulher, ela era sírio-fenícia e ela era de cultura grega, ou seja, não tinha nada de bom ali. E o curioso, quando a gente entende que o que estava acontecendo com esta mulher, é que ela vai ao encontro de Jesus. É interessante ler esse texto e comparar ele com o texto de Marcos. Marcos capítulo 7, versículo 24 a 30, é o mesmo texto, é a mesma história, mas Marcos acrescenta algumas informações que Mateus não deu. Mateus dá algumas informações que Marcos não dá, mas os dois juntos se complementam e a história adquire um contexto muito rico e muito interessante. Ela vai a Jesus. E imediatamente, o que nos surpreende quando nós lemos esse texto, é que Jesus não dá ouvidos ao clamor desta mulher. Ele não respondeu aos apelos imediatos dela. Ele não atendeu a mulher. E olha que ela veio humildemente expressar a sua necessidade. E isso me faz pensar numa coisa. Por que Jesus age desta forma com a mulher? Por que Jesus toma esta decisão, a ponto até de que Jesus estava seguindo com os seus discípulos, a mulher vinha atrás clamando: Senhor, filho de Davi, me ajuda, me socorre, minha filha está horrivelmente demoniada, me ajuda. E Jesus não dá ouvidos, ou melhor, ele escuta, mas ele não atende ao clamor da mulher. E isso acaba incomodando os discípulos, porque os discípulos olham aquela situação e veem aquela situação desconfortável da mulher insistindo, e eles dizem para Jesus assim: Senhor, está ficando difícil, estranho, despede essa mulher, manda ela embora, porque ela não para de seguir a gente. Ou seja, a gente percebe que até mesmo os discípulos estavam cansados da luta e do desafio diário do ministério de Jesus. Os próprios discípulos estavam cansados disso. Mas eu consigo ver aqui muito mais do que simples cansaço como impedimento de Jesus abençoar esta mulher desta maneira. Eu penso que Jesus está fazendo algo além, está fazendo algo mais, porque Jesus não faz nada à toa. Lembre-se disso. Não há nada à toa nas ações de Jesus. Jesus não faz nada que não tenha um sentido, que não tenha um propósito, que não tenha um objetivo claro. E aí, Jesus então chega dentro de casa, porque Marcos vai dizer isso. Eles entram na casa em que eles haviam se hospedado e vão descansar dentro de casa. E o que a mulher faz? A mulher não para. Ela vai atrás de Jesus e aí ela faz algo que é impressionante, porque ela vai além. Pensem comigo, vocês conseguem visualizar isso? Ela já havia superado um grande obstáculo. A barreira cultural que havia naquela época era muito grande. Ela foi até Jesus, mesmo sabendo que os judeus não se comunicam com os gentios, mesmo sabendo que os judeus são preconceituosos, ou eram preconceituosos com os gentios. Ela vai até Jesus, então ela supera uma dificuldade. E quando Jesus cria essa primeira barreira, não atendendo ao clamor dela, ela não se deixa esmorecer, ela não se deixa abater diante desta dificuldade, ela vai para mais perto de Jesus. E o que ela faz? O texto diz que ela
O texto diz que ela se prostra diante de Jesus e o adora. O texto diz que ela adora a Jesus, e a expressão adoração aqui é se curvar diante de Jesus em atitude de rendição, em atitude de completa dedicação. Ela estava entregando a vida dela a Jesus naquele momento. Jesus estava recebendo daquela mulher a total atenção e devoção naquele instante. Ela o adorou, e essa expressão de adoração, ela está ligada à devoção a Deus, à adoração a Deus. Então ela reconhece em Jesus que Jesus é o Filho de Deus. E aí vem a segunda dificuldade, vem o segundo desafio para a mulher, porque ela, ao adorar Jesus, ao clamar mais de perto, ao chegar mais perto, escuta de Jesus uma frase extremamente interessante, e ela faz conexão com aquilo que nós falamos agora há pouco a respeito do preconceito dos judeus. Porque Jesus diz para ela assim: não é bom tirar o pão da boca dos filhos e dá-los aos cachorrinhos. Vocês conseguem ver a ligação? Jesus utiliza a palavra que os judeus usavam com preconceito em relação aos judeus, às mulheres e aos samaritanos. No entanto, há uma diferença crucial nesta palavra. Há uma diferença muito importante na forma como Jesus expressa esta palavra para aquela mulher. Porque cachorrinho, deixa eu só passar esta passagem aqui, esses slides. Cachorrinho, essa expressão, ela é no grego a palavra kinarion. A palavra kinarion significa não qualquer cachorro. Não significa o cachorro vadio de rua. Não significa o cachorro sarnento da rua. Não significa aquele cachorro raivoso da rua. Mas significa aquele cachorrinho de estimação que você coloca dentro de casa e cuida como se ele fosse parte da família. É essa expressão que Jesus utiliza. Jesus não chama ela de cão. Jesus a chama de kinarion, de cachorrinho de colo. Jesus diz: não é bom tirar o pão da boca dos filhos e dá-los aos cachorrinhos. E aí a resposta que esta mulher dá é maravilhosa. A resposta que essa mulher dá expressa o quanto essa mulher confiava em Jesus e o quanto ela estava rendida a Jesus naquele momento. Porque ela diz assim: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas. Marcos vai dizer diferente. Marcos vai dizer que ela diz assim: sim, Senhor, mas até os filhos dão migalhas na boca dos cachorrinhos. Em outras palavras, ela está dizendo: nem mesmo uma pessoa que tem um cachorrinho dentro de casa pode se negar a abençoar um cachorrinho que olha com carinho, que olha com afeto. E isso fez Jesus mudar, ou melhor, eu não acho que Jesus mudou, eu acho que Jesus queria que ela alcançasse exatamente esse ponto, que fosse exatamente esse ponto onde ela deveria estar, porque esse é o passo fundamental da fé, é a confiança, é a certeza de que Deus está nos abençoando e vai nos abençoar. Fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção das coisas que nós não vemos. Ou seja, é algo que ainda não está materializado, mas você crê, você confia, você tem certeza de que Deus vai abençoar. E assim Deus faz.
Isso é fé. E é esse o ponto central desta narrativa, porque Jesus diz para esta mulher assim: ó mulher, grande é a tua fé. Ou seja, Jesus, ele acaba declarando o que estava por trás daquilo que ele estava fazendo. Jesus, na verdade, não estava estimulando aquela mulher para que ela somente ultrapassasse os seus limites de fé. Não era isso. Jesus estava usando esta mulher para ensinar aos seus discípulos, aos discípulos que estavam ao redor deles, que até mesmo fora de Israel, até mesmo entre os gentios, até mesmo entre pessoas completamente desclassificadas pelos judeus, cheias de dificuldades e problemas, até mesmo essas pessoas tinham fé firme e segura no Deus verdadeiro. É isso que Jesus queria mostrar para os seus discípulos, porque Jesus não faz nada à toa. Jesus não faz nada sem um propósito definido. E Deus foi exaltado na vida daquela mulher, porque Jesus disse para ela: mulher, vá em paz, a tua filha já está liberta. E Jesus nem estava lá perto da filha dela. Olha que coisa impressionante, que coisa fantástica o que Jesus fez nesta passagem ou nesse texto. Jesus realiza um milagre através da vida desta mulher, não só para abençoar aquela menina que precisava, aquela filha que estava precisando, mas Jesus faz isso também para mostrar aos seus discípulos que fé verdadeira, fé de verdade, vem de um coração como o coração desta mulher, que se entrega, que confia, que dedica a sua vida completamente a Deus. E isso me fez pensar numa coisa interessante, ou seja, quando nós olhamos para a vida desta mulher e para como ela se comportou, nós encontramos algumas coisas interessantes a respeito da fé desta mulher. Primeiro, ela era uma fé direcionada, ou seja, a fé desta mulher estava conectada em Jesus. Não havia nenhuma outra coisa, não havia nada que estivesse à frente desta fé. Conseguem perceber isso? Fé direcionada. Ela não é uma fé dividida, ela não é uma fé pulverizada. Eu confio em Deus, mas eu vou procurar uma outra alternativa. Não, ela tinha uma fé certa, uma fé direcionada, objetiva. Ela tinha um alvo, e o alvo dela era Jesus. Esta era a fé inicial desta mulher. A segunda característica da fé que ela tinha, que ela desenvolveu e que ela demonstrou, é que era uma fé inabalável. E esta é uma palavra que deveria estar associada constantemente à fé, porque fé, ela não é saltitante. Fé não é você ter muita fé hoje e amanhã não ter nenhuma. Fé é você crer e crer continuamente, mantendo a sua fé constantemente, inabalável, independente das dificuldades e dos problemas. Ela não teve dificuldades? Ela não teve empecilhos? Ela não teve situações difíceis que poderiam desestimular a sua fé? É claro que ela teve. Jesus fez isso, os discípulos fizeram isso. No entanto, ela permaneceu com uma fé inabalável, firme. E mais, a fé humilde, não era arrogante. Ela sabia que não merecia. Ela tinha certeza de que não era por merecimento. Ela sabia com toda clareza que o que ela estava pedindo a Jesus era uma graça, era um favor imerecido. E esta certeza fez com que ela fosse humilde e não desistisse e mantivesse a sua fé firme e, mais ainda, abrisse mais o seu coração diante de Deus. O exemplo desta mulher foi extremamente poderoso, mas eu confesso a vocês que por muito tempo tive dificuldade de entender esse texto.
Eu tive dificuldade de entender esse texto porque eu não conseguia compreender esta ligação do cãozinho de colo com o cão que os judeus utilizavam como expressão pejorativa. Eu não tinha muito entendimento disso, eu não conseguia visualizar isso de uma forma clara, até que Deus me deu a oportunidade de conhecer isso quando nós adotamos um cachorro lá em casa. E aí eu comecei a entender isso de uma forma mais clara. Quem tem cachorro sabe o que eu estou falando. Porque existe uma característica no cachorro que eu me admiro e eu não sei com quem eles aprendem isso, que é o olhar do gato do Shrek. Vocês já viram isso? É aquela expressão ali, ó, é aquela expressão do gato do Shrek. Eu não sei se todos vocês têm cachorro em casa, ou se vocês têm ou já viram isso, mas o cachorro, quando ele é tratado dentro de casa, ou quando tem essa intimidade com o dono, em alguns momentos ele encosta a cabeça no colo do dono e ele olha com uma expressão de completa dependência e completa necessidade. É aquele olhar aquela expressão de que, por favor, me dá um pedacinho. É uma expressão tão emocionante que quem tem cachorro em casa sabe que é difícil negar um pedacinho, uma migalha a um cãozinho desse. É verdade? É assim que funciona. E é curioso porque quando o Bolt chegou lá em casa, eu não tinha muito costume de ter cachorro dentro de casa, dentro da nossa convivência. O cachorro ficava sempre do lado de fora. Mas o Bolt acabou criando essa intimidade com a gente e a gente começou a conviver com ele dessa forma. E o Bolt faz exatamente isso. O Bolt nunca teve contato com outros cachorros. Ele nunca aprendeu isso olhando o exemplo de outros cachorros, mas isso vem dele. E eu não sei de onde vem isso. Para mim isso vem de Deus, né? Porque faz com que a gente tenha misericórdia e graça quando alguém olha para a gente com esse olhar que o Bolt olha para mim, ou que o gato do Shrek mostra. É esse o olhar que a mulher samaritana deu a Jesus. Esse é o olhar que ela deu a ele. O olhar de alguém que confia na misericórdia e na graça de Deus. Bolt nos deu um vislumbre do que esta mulher vivenciou naquele momento. Ela estava completamente dependente, completamente rendida, completamente entregue. E o olhar dela era a expressão verdadeira de alguém que confiava que uma simples migalha que caísse da mesa seria o suficiente. Uma migalha. E Jesus fez um milagre. O que a história desta mulher pode nos ensinar e nos ensina é que nós não podemos chegar a Jesus arrogantemente, exigindo, até porque nós não temos esse direito, até porque não nos cabe isso. Não adianta determinar para Jesus, não adianta brigar com Ele, não é assim que funciona. Todas as vezes que eu leio as passagens das Escrituras, quando Jesus realiza um grande milagre, como por exemplo, a mulher com fluxo de sangue, são pessoas que estavam completamente rendidas, pessoas que estavam completamente entregues e pediram e clamaram pela misericórdia e a graça e foram abençoados por elas. Por isso eu quero convidar você nesta noite a olhar para Deus com o olhar do gato do Shrek, com o olhar do cachorrinho de colo, com aquele olhar que os nossos cachorrinhos nos dão quando estão pedindo uma migalha. O olhar de alguém que confia que o seu Deus é capaz de dar a misericórdia e a graça necessária para nos abençoar. Eu confio nisso. Eu acredito em Deus. E eu creio que Ele é poderoso para fazer isso em sua vida. Porque Jesus sempre demonstrou que
que a graça e a misericórdia prevaleciam sobre qualquer outra coisa. Eu convido você nesta noite, se você está passando por uma dificuldade ou se você está passando por um desafio na sua vida, a não desistir, a não simplesmente abandonar, mas continuar firme e inabalável, com uma fé direcionada, com uma fé humilde, com o coração e com os olhos fitos em Deus. Deus vai abençoar a sua vida e você vai ver o milagre acontecendo em você. Eu convido você nesse momento a estarmos mais uma vez louvando ao Senhor. Nós vamos cantar a Deus um cântico e eu queria que esse cântico te auxiliasse, te ajudasse a compreender isso que nós expressamos, essa mensagem desta noite, para que você também pudesse colocar o seu coração diante de Deus e assim nós sairmos daqui nesta noite grandemente abençoados. Vamos louvar a Deus. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés, ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Aleluia, Jesus. Nós estamos chegando ao término do nosso culto. E antes de encerrar, eu queria elevar a Deus ainda mais uma oração, não só agradecendo a Deus pelo culto, pela palavra, pelos louvores, mas agradecendo principalmente por Ele não desistir de nós. Ainda que a gente
passe por dificuldades e às vezes a gente abale a nossa fé fica abalada, nós ficamos entristecidos e muitas vezes até reclamamos com Deus das coisas que vivemos. Mas Ele não desiste. Ele ama a gente. Ele ama a mim, Ele ama você. Não porque nós temos algo de bom, não porque há algo valioso em nós, nada disso. Jesus disse que Deus poderia fazer filhos de Abraão de pedras. Ele poderia usar pedras para fazer pessoas. Mas Ele não faz isso. Ele ama você. E Ele te ama de uma forma imutável. O amor dele não muda. O amor dele não vai passar, não vai mudar. E o que Deus quer é que você aceite esse amor. Que você experimente esse amor que Ele tem por você. O cuidado, a graça, a misericórdia que Ele tem contigo. Para que você possa entender de verdade o quanto Ele nos ama. E assim você possa decidir andar com Ele de todo o coração. Nós vamos orar mais uma vez. Eu sei que nós temos em nossa comunidade vários irmãos e irmãs que estão passando por dificuldades. Alguns dos nossos irmãos têm familiares que estão enfermos, amigos enfermos, entes queridos enfermos. Essa pandemia tem afetado a vida de muita gente. E nós vamos clamar a Deus pela vida delas. Vamos pedir a Deus que Deus as abençoe, que Deus cure e restaure. Mas nós vamos orar a Deus hoje com o olhar do gato do Shrek. Porque de verdade nós não temos nada para oferecer a Deus. E nós precisamos confiar na misericórdia dEle. Vamos orar? Ó Senhor, Deus Todo-Poderoso e Pai bendito. De verdade, Senhor, nós reconhecemos que não somos nada, não temos nada, não há nada de bom em nós, ó Deus, que possa agradar ao Senhor. Nós somos como aquela mulher cirofenícia, Pai, desprezada, estrangeira, culturalmente, Senhor Deus, deixada de lado. Alguém, ó Deus, que não teria nenhuma possibilidade de alcançar uma graça ou uma bênção segundo o padrão da religião judaica daquela época. Mas o Senhor não faz assim. O Senhor não age desta forma conosco. Porque o Senhor olha a confiança que nós temos em Ti. Porque o Senhor, ó Deus, vê o coração. O Senhor não vê o exterior. O Senhor não vê aquilo que nós vestimos, ou aquilo que nós falamos, ou a maneira como nós falamos. Mas o Senhor olha para a nossa alma, para o nosso coração. E o Senhor vê, ó Deus, se ela está ligada a Ti, se ela está direcionada a Ti. E é exatamente isso que nós queremos fazer nesse momento. Nós queremos, ó Deus, colocar a nossa alma e o nosso coração nas Tuas mãos, como aquela mulher fez, entregando completamente e totalmente a vida dela ao Senhor. Ó Pai, Deus de graça e bondade, em nome de Jesus, eu Te peço, abençoe, Senhor Deus, os meus irmãos e irmãs, abençoe, Pai, eu Te peço a vida de cada um de nós. E nos dê a graça, Senhor Deus, de restaurar a saúde, de cuidar de nós. É o que Te pedimos, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. E assim nós chegamos ao término do nosso culto. Nós vamos dar a bênção apostólica agora. Mas quando nós terminarmos esse culto, não saia de frente da televisão ou do celular imediatamente. Tenha um tempo com a sua família, tenha um tempo sozinho com Deus ou com Deus. E agradeça a Ele pelo que Ele tem feito na sua vida e pelo que Ele tem feito por você. Amém? Recebam a bênção do Senhor. Que o amor de Deus, o nosso Pai, as consolações do Espírito Santo e a graça redentora e salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todo o povo de Deus,
desde agora e para todos sempre. Amém. Tenham uma excelente semana na presença do Senhor. Deus os abençoe a todos, em nome de Jesus. Muito obrigado. Boa noite.